dia, amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Por favor, curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo André Fernandes. Bom dia, André. Bom dia, GG. Bom dia, Juarez. Bom dia aos nossos participantes do programa do Geral. Bom dia, Juarez. Bom dia, GG. Bom dia, André. Nós vamos hoje, então, repercutir alguns assuntos na nossa comunidade, mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores. Patrocinadores, apoiadores culturais. Aqui na frente do André, todo mundo vê. JBFP Urbanizações e Evolução Esportes. GG, o que tu traz para nós hoje de novo? Quase que eu estou murchado, André. Uma iniciativa muito interessante que vai haver aqui na Fundarte, Montenegro. Cinema comentado pelas psicólogas sobre o sofrimento humano, suicídio, enfim, essa temática. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter também uma psicóloga aqui falando sobre esse assunto, né? Então, é muito interessante essa iniciativa, né, de debater esse assunto que tem aumentado, né, na sociedade, questão de suicídio e outras formas, né, de sofrimento. Planos de saúde agora podem ser trocados sem necessidade de período de carência. Tá aprovado ontem, né, pelo nosso governo Bolsonaro. Gerson Chardon falando de economia. Eu gosto muito do Gerson Chardon porque ele fala a economia em português, não fala em economês, né? Normalmente o economista fala de economia no economês e tu não entende nada. Ele fala em português e tu entende. Então eu gosto muito daquela linguagem do fiado e depois da conta? Tá bom. Gerson Chardon. E o Gerson teve uma forma muito peculiar, prudente e responsável na época que ele passou pela Secretaria da Fazenda. Cabe esse elogio. Gerson é um grande administrador financeiro. Eu gosto do Gerson. Programação de aniversário, 46 anos da Fundarte Montenegro. Tudo isso que eu estou lendo aqui, só manchetes. As notícias estão no geral.com.br. Acessa lá. Não precisa login, não precisa senha, não precisa nada. Tudo free. Em 73 foi inaugurada a Fundarte? A Fundarte é o seguinte, a Fundarte, ela presta um trabalho cultural e social. Tu não respondeu a minha pergunta, GG. Foi em 73 que inauguraram a Fundarte? Sim. Conservatório musical. Que tudo que nasceu em 73 é bom. Obrigado, gente! Olha, e o Juarez aqui da família militar aqui foi com uma satisfação de ter um mestre chamado Oswaldo Lopes. Uma pessoa... Autor do hino da nossa cidade. Exatamente. Foi meu professor de música. Foi professor de flauta. Terapia comunitária integrativa, Zaira Mota da Rosa. Também nesse assunto aí da terapia, né, da psicologia. Muito interessante também essa matéria, no geral.com.br. E programa Aquisição de Alimentos. Essa semana, a Casa do Produtor Rural recebeu a primeira coleta e pesagem dos produtos da agricultura familiar referente ao Programa de Aquisição de Alimentos, realizada na terça-feira com a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Alimentos foram destinados a APAI, Hospedaria Carvalho, Sociedade Espiritualista Abrigo para os Pobres. Os produtos serão entregues em instituições às terças-feiras. Também muito importante essa iniciativa. Mas assim, para saber mesmo, tem que acessar e ler, né? Porque aqui não dá tempo da gente ler, se a gente vai ler todas as notícias aqui. Até porque se tu ler tudo, a gente pode ir embora. Permite um adendo, GG? Esse fim de semana, ontem, conversando com um colega meu, com o Cassiano Alves Machado, com o Cassiano. Valeu. Ô, GG, por favor, baixa, fala. Tá, o Cassiano falou que a semana aí, no sábado, na praça, campanha do agasalho. Nós temos que ser solidários com nossos irmãos aí que passam um friozinho e, como tu falaste ali, alimentos, agasalhos, roupas ali, no caso, né? Isso é
A gente que não passa essa necessidade, sabe que passar frio e fome é fogo, né, pessoal? E nós temos aí falta de solidariedade também. E por favor, né, André, vamos dar a roupa em condições de uso. Tem Exatamente. gente que pega lá, às vezes, coisas que é para botar no lixo e vai dar na campanha. André, até dei Por favor, né? uma sugestão no último programa. Rita Lemos entrou. Oi, Rita. O dia. pessoal da Parabelo, Caça e Pesca, por favor, me dá uma funda para mim atirar no GG quando eu estiver falando e me interromper. Voltando ao assunto, vamos aos fatos. Eu dei uma sugestão. A preferência é pro internauta, que tem entrando. Tá bom. Posso continuar, GG? Quer ver eu falar e ele abrir a boca de novo? Eu dei uma sugestão no nosso último programa. Seguinte, pega um vestuário bom, bota dentro do carro. Tá andando na rua, tá frio, encontrou alguém ali na praça, ou qualquer lugar ali que vê que tá necessitando, desce do carro. Ó, meu irmão. Né? Não participar das campanhas do agasalho, sim, sabe, de recolher esses agasalhos, mas também, dali a pouco, ter algo pronto ali dentro do seu carro, dentro do seu veículo, para atender aquela pessoa naquele momento. Porque o frio, ele é a cada segundo, ele é a cada minuto, né? Adairton da Rosa. O Chacal! Então, buenas, gurizada. Tudo bom, Chacal? Chacal, hoje é... Nós vamos ter a bronca em ti, Quando ele Chacal. viu que era o Chacal, ele veio correndo, entendeu? Não, eu li Quando ele longe. apanha o Chacal. Ó, o Chacal. Hoje a bronca é contigo, Chacal. Acho que não é questão de bronca. Eu acho que o Adairton é uma pessoa, é uma figura política, ele tem o seu posicionamento, Taca-lhe pau! mas é isso aí. Como é que cada um tem a sua visão e colabora de acordo com as suas convicções. Isso é muito quando a pessoa é extremamente autêntica. Sim. Tá? O posicionamento do Chacal é um posicionamento reto. Sim. E previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo o mago do tempo aqui, que é o cara que eu acompanho, que tem acertado sempre aqui a previsão do tempo, né? O Daimar, que está aqui no geral também, pode acessar. Ensolarado, amanhecer e noites frias. Mínima de 11, máxima de 21 graus. Previsão de hoje. Se quiser saber para amanhã, o resto da semana, acesse aqui, que está toda a previsão da semana. Estamos precisando, né, GG? Porque eu até recebi no WhatsApp ali a foto de São Pedro como funcionário do mês. Não, até como funcionário pela dedicação de mandar tanta chuva. Boa. Boa, né, Jorge? Até minha gravata mofou. Exatamente. Não tem mais sol, né? Não, tá. O Nado do Tempo previu frio? Nos próximos dias? Frio. Rapaz, tem colega aqui que eu pode cortar meu pescoço que eu não digo vai vender tanta camisa, eu acho. Não, e é interessante vir um friozinho pro pessoal que vende vestuário e poder faturar um pouco. Sim, o pessoal chega nessa época, o pessoal tem que vender jaqueta, malha de lã, ou vender o pesado, né? Porque o pessoal tem isso no estoque e o comércio ele tem que... Há uma previsão, né? Só que nós estamos, quando já entramos agora em junho, e praticamente a temperatura pouco baixou de 20 graus e pouco se aproximou de 10. O clima não colaborou. Não colaborou. E às vezes o que acontece? Há uma desordem nisso aqui, porque os estabelecimentos comerciais que trabalham no setor de confecção, eles deixam de ter a sua regularidade do seu faturamento em abril, maio, junho, e isso normalmente reflete no inverno que se prolonga. Daqui a pouco nós ficamos lá com setembro e outubro frios. Sabe? Isso prejudica demais, assim, dentro, não deu aquela da cadeia. enxadinha para deixar a bergamota montenegrina mais doce? Lá vem ele com a abertura da safra de citros de novo, com essa polêmica. E os meus colegas agricultores falaram que os pomares estão carregados. Sim. Estação Ambiental Itinerante Braskem, dia 3, 4, 5 e 6. Não, 3, 4 e 5 de junho. Na Estação da Cultura de Montenegro. Aqui na Estação da Cultura. André Escobar entrou. Tamires também? Tamires também entrou. Valeu, Tamires. Valeu, Escobar. Estação Experimental Itinerante Braskem, na Estação da Cultura de Montenegro. Incrível que pareça, sabia que tem pessoas que ainda não conhecem a Estação da Cultura de Montenegro, não visitou ainda? Gente que mora na cidade. Por favor, é uma oportunidade, né? De ir lá conhecer. Mas antes disso, pode ler aqui no geral, né? E se informar. Temos aqui o vídeo do prefeito Cadu assinando a homologação referente a Transcitrus. O prefeito Cadu assinou aqui. Isso é muito importante. O prefeito defende essa bandeira, isso é uma coisa que
há muito tempo está para se realizar na nossa cidade e, pelo jeito, aqui é a confirmação e o reinício das obras, né? Sim. E o prefeito está falando aqui, ó, só acessa aqui, geral.com.br, e pode ouvir o nosso prefeito. Alerta de enchente, Escola SESI Montenegro, professor Marcelo Azevedo, Prêmio Educação Empreendedora. Então, os alunos da Escola SESI Montenegro desenvolveram um sistema de alerta de enchente ali na escola. É uma coisa muito interessante, né, de uma iniciação, né, esse mundo tecnológico da escola do SESI, que é uma escola referência na nossa cidade, né, de ensino médio. Unisc Montenegro, inscrição para vestibulares. Então, quem quiser estudar na Unisc, estão abertos vestibulares. Campanha do agasalho, o André já falou, está aqui. Maio Vermelho, conscientiza sobre o câncer de boca. Também é relacionado a tabaco, né, e alcoolismo. Falando em câncer de boca, caso Neymar. E aí, GG? Olha, eu acho, assim, pelo que eu vi, parece estar caracterizado assim, uma questão de levar um dinheiro, né? Levar um troco. Parece assim, sem, claro, tem um inquérito, vai ter o julgamento, mas assim, a princípio, né, parece que hoje já houve uma negociação, já houve uma tentativa de receber um dinheiro para não entrar com uma acusação, pelo menos foi o que se viu até agora, o que vazou, né? Porque é em segredo de justiça, né? Então a gente não sabe. É com pesar com que eu assisto essa notícia aqui, eu já ia saber muito bem por enfrentar ser da área de segurança pública, isso às vezes, de alguma forma, esse sensacionalismo, essa falta de condução adequada, isso enfraquece uma coisa muito grave que hoje tem presente na sociedade, que é a violência contra a mulher. E às vezes essa situação prejudica, porque mostra um lado Sim. Que não, como é que eu vou dizer, que vê a mulher como aproveitadora, como alguma situação de criar um caso, isso parece que isso atrapalha a pauta, atrapalha a agenda. Pelo menos do meu ponto de vista. De tu ver que uma situação assim não deveria, na minha opinião, ser tratada com a imprensa com todo assim, ó, ser o ponto número 1. Tá lá a seleção brasileira, tá lá o Neymar, pode não concordar dos métodos, alguma outra coisa que ele fez, mas do jeito que houve, tá com muito mais ar de picaretagem que mais atrapalha a luta do combate à violência da mulher. Agora, quando surgiu mais essa polêmica aí do Neymar, eu sempre, quando surgem essas polêmicas do Neymar, eu me lembro do Muricy, quando ele era treinador do Neymar, lá no começo, né, que ele disse, ó, se não orientar esse menino, ele vai ter muito problema, né? E assim, parece que está faltando, né, um pouco de orientação assim, para o Neymar, né? Ele sai de uma confusão e entra na outra, né? E isso aí parece que está atrapalhando também o desempenho dele, né, dentro do campo, né? Então, é muito ruim, né, para o Neymar, para o futebol, para a questão da defesa da mulher, como o André colocou, né, para a nossa seleção, para o nosso Brasil, né, porque infelizmente nós somos ou felizmente somos a pátria de chuteira, né? Mas depois eu vou dar mais um pouco de notícia aqui, que tem bastante, né? Mas se quiser acessar geral.com.br, lá tem todas essas notícias e muito mais. Mas começou o tabuleiro da sucessão, né? Já tivemos um primeiro embate aí essa semana, que foi o pedido de impeachment do prefeito, né? E assim, o Jaime Kelneck, que era um jornalista que tinha na Assembleia Legislativa, teve durante 80 anos, foi jornalista da Assembleia. Então, quando começava esse período, assim, se aproximando da eleição, ele dizia, ó, está colocado o tabuleiro da sucessão, né? Só que aqui começou a sucessão já derrubando, querendo derrubar o rei, né? Aquele momento do programa tenso em que um dos
dos apresentadores levanta e vai pegar o chá lá do outro lado enquanto o GG fala. Ah, tá. E hoje tá bom o chá, né, Juarez? Hoje tá bom o chá. O Juarez está dizendo... Ó, Isaías Alves entrou. Daí, valeu, Isaías. O chá hoje tá bom, então. É que no próximo programa o Juarez vai trazer o chimarrão. Ele está devendo o chimarrão, ficou de trazer o chimarrão e não trouxe. Então, quem gosta de chimarrão, aguarda aí que o Juarez vai trazer o chimarrão. Mas então o tabuleiro da sucessão está colocado, né? Já começou, falta mais de um ano para as eleições, mas os movimentos já se iniciaram, né? Para encaminhar a futura eleição, né? A eleição municipal, e já começa a movimentar, e pelo jeito vai ser quente, né? Pelo começo, acho que não vai ter vida fácil. GG, a pergunta que não quer calar e vou deixar picando aqui para o André. Em quem eu voto nas próximas eleições? No prefeito? No vice? No possível presidente da Câmara de Vereadores ou no GG Alves? Mas em mim não, eu não sou André. Em mim certo que não. Cara, essa é uma decisão que cabe ao eleitor. É ele que vai decidir. Tá? O importante é que os partidos hoje consigam fazer ter assim, pelo feeling de pessoas que estão há muito tempo na política, pessoas com experiência, com comprometimento, saibam realmente colocar para a comunidade boas candidaturas, com um bom plano de gestão. A política mudou, o pessoal, o eleitor cobra uma nova política, cobra novas práticas, e quem tiver mais afinado com essa, que não é uma ansiedade, mas passou-se a ser uma exigência do eleitor, uma exigência da comunidade, vai levar. Nós temos visto que pautas tradicionais, que era o politicamente correto, caíram. E agora se exige uma nova postura dos políticos. Ontem mesmo um acontecimento de pegar uma medida provisória em relação lá um decreto do presidente, está sujeito a cair, e ontem o Senado estava mobilizado numa segunda-feira lá, com presença, apoiando o decreto do presidente. Então, assim, o que estava se tratando? Combate a fraudes do INSS, para que possa, no regime da Previdência, poder contemplar em que tamanho que vai ser o corte, em que tamanho que vai ser a medida. Então, esse combate às fraudes, esse zelo com gestão, vai ser uma pauta muito grande, que é o que aconteceu, assim, que eu vi que aquele pedido de impeachment carecia. Que é onde não foi colocado, como é que eu não estou nem entrando para o lado, se é no mérito do impeachment, nós estamos falando de um contrato de um serviço público que beneficia o servidor público, que é um benefício como várias empresas privadas estendem aos seus funcionários, e que há necessidade de um grande zelo de um contrato de prestação de plano de saúde, de não deixar caducar, ter um nível aceitável de renovação, alguma outra coisa, para que aquilo entre no orçamento das pessoas. Que aquele benefício ele seja suportável, e não que alguma coisa que tome uma dimensão e que nós ficamos discutindo. Falta isso, falta para aquilo, se alega que não falta, que falta dinheiro para determinadas situações que são as básicas. E isso que nós estamos vendo assim, prioridades, coisas essenciais e benefícios. Tá? Então hoje nós estamos, até a sociedade está se discutindo, ninguém está dizendo corta a Unimed do servidor público. Não, nós estamos pensando em quê? A sociedade está cobrando. Quanto está custando isso? Está sendo cuidado da forma devida? É isso que a sociedade antes não se importava e que começou hoje a tocar essas questões. O internauta tem preferência, tá? Claro. Adairto da Rosa, GG, faz um apelo aí para que se faça uma revisão nos postes de metal de parques e praças para a cidade. Bom assunto. Pois estamos falando de uma cidade muito sucateada. As pessoas que aqui comandaram o município não deram manutenção. Nós somos nos nossos patrimônios. Aqui na Timbaúba, por exemplo, teve que morrer, infelizmente, um animal que estava amarrado num poste, pois ali muitas crianças e adultos transitam.
Digo muitas. Ainda bem que foi quer dizer, Foi um cavalo, nada contra o cavalo, né? Mas se fosse uma criança ainda seria pior ainda, né? Não devia se morrer. Realmente tem que ter um cuidado muito grande, né, sobre isso, porque pode acontecer, não. Já aconteceu uma situação ali que houve ali já um aviso ali na praça, né, em função de manutenção, acho que foi na decoração natalina, que eu acho que o Lucas até comentou isso em relação a isso aqui, eu estava... E aqui na estação também da cultura, parece que tem um poste também que, não sei se ainda continua, mas tinha um poste que dava choque. Realmente é um assunto importante que precisa ter um cuidado, né, para evitar acidentes, né. Até porque, o André, voltando ali, ao que tu estava falando, por que eu deixei picando ela para ti? Eu não sei qual é o interesse real hoje que a gente consegue, que eu me candidataria, porque eu não sou candidato nunca, né? Então estou me colocando nessa. Digo, eu vou trabalhar pela comunidade montenegreira. Existem duas visões, dois perfis de eleitor. Né? Tem o eleitor aquele que é o empresário, que sabe da dificuldade que tem para se conseguir incentivo, para conseguir se manter as portas abertas dentro de Montenegro, até no próprio Rio Grande do Sul. Que o que ele espera do prefeito? Um gestor, né, que equalize as contas do município, que, né, faça com que a coisa evolua. E tem o eleitor, que é aquele mais da vila, mais da periferia. O eleitor que mora no bairro que nem eu era o clube, que o que ele espera? Que pelo menos os buracos das ruas estejam tapados. Que o recolhimento do lixo, e não estou dizendo que o recolhimento do lixo não acontece, mas que o recolhimento do lixo... Que o esgoto não esteja entupido. Exatamente. Só isso, então eu não consigo fechar essa matemática hoje da questão no que eu voto, por quê? Por isso que eu deixei picando para ti. Eu voto no prefeito, que é um candidato que me agrada. Se não tiver de acordo com o legislativo, está se criando a cultura do impeachment. Se dali a pouco o vice assume e também não tiver de acordo, a gente chegou quase na situação que nós temos hoje, real. Então é por isso que eu pergunto, até assim, por vocês que têm um esclarecimento muito grande dessa questão, que tem uma visão, de repente, até mais ampla do que eu, como é que a gente se porta hoje? E que nem tu disse assim, o eleitor ele tem que decidir isso. Mas qual é a informação, como é que ele vai conseguir buscar essa informação? Porque está mudando o perfil. Está mudando o perfil do eleitor, eu concordo contigo em tudo. Mas as necessidades que se tem hoje na cidade, né, essa própria colocação do Chacal ali, eu não acredito assim, é uma falha desse... Não, alguma coisa aconteceu ali que energizou os postes. Daqui a pouco alguma tentativa de vandalismo para tentar se roubar fios, né? Porque a comunidade também é responsável pelas coisas que estão acontecendo, por jogar lixo no chão, né? Por muita coisa que está acontecendo. Então hoje, a pergunta que eu te faço, André, e deixo para ti de novo ali, continuar onde estava, nós temos como acabar com essa cultura do impeachment? Existe a possibilidade do prefeito ser um gestor e, ao mesmo tempo, atender as demandas da comunidade com os recursos carregados do município? Eu creio que sim, Juarez, porque assim, o nosso problema da cidade é falta de gestão, não é falta de orçamento. Tá? Nós temos um orçamento de 200 milhões. Eu só discordo de ti que tenha que ser um empresário, um administrador para conduzir a prefeitura. Não, eu não disse, eu só disse que alguns eleitores preferem, não é a minha opinião. Mas isso é uma situação muito difícil, tu tirar uma pessoa que é da iniciativa privada para pegar e entrar na área pública, certo? Isso é difícil. Tá? Mas eu creio que nós precisamos de uma pessoa que seja um diplomata. A pessoa que saiba conduzir o processo, o que é de blindar, o que é gestão e o que é política de assistencialista. Tu tem que trabalhar com as duas coisas, tu tem que saber quais as demandas da comunidade na área de assistência social, dentro do limite que o orçamento, porque todo mundo tem vontade de fazer o máximo, mas nós temos que trabalhar em cima daquilo que o nosso orçamento comporta. Tá? Então são duas coisas. O que eu vejo é que a sociedade quer é que pelo menos os serviços básicos, essenciais, sejam contemplados e feitos com qualidade. Como é que se consegue isso? Pelo menos é uma pauta de discussão no grupo político com que eu convivo ali, que são os
liberais, nós ali do Partido Novo, é que tudo deveria ter eficiência da coleta de lixo. Nós podemos assim dizer bem ou mal, eu acho que a coleta do lixo em Montenegro é nota 9. Nós não vemos mais, ou pelo menos eu não vejo, eu que entro todo dia em Montenegro, que eu moro no Parecis Novo, eu entro aqui pelo Oswaldo Aranha, eu não vejo um saco de lixo rasgado. Mesmo naquela entrada daquela ruela que tem ali na Antártica, onde tem um container ali de plástico amarelo ali, eu vejo o lixo bem cuidado, eu vejo o zelo dessas pessoas e de quem recolhe o lixo, de não ficar sacos atirados. Pelo menos eu ali não vejo isso. Pode ser que em determinado local tenha esse problema. Mas eu gostaria de ver todos os serviços possíveis da prefeitura terceirizados. Ser terceirizado tapa buraco. Que nós não ficamos com aquela desculpa que daqui a 6 meses, 9 meses, o cara, 3 meses, a roda do teu pneu, do teu problema do teu carro, como contribuinte, nós pagamos IPVA. Que aquilo ali seja feito logo. Que aquela manutenção, choveu em 2, 3 dias, tem que estar alguém tapando aquilo ali. Que as estradas do interior não ficam aquela 60 dias. E o problema, tem o problema econômico do escoamento da safra? Tem. Mas também tem aquela situação que é maior, onde envolve a vida das pessoas, que é do transporte escolar. Alziro Martins entrou. Fala, GG. Aí, Alziro, valeu? Obrigado pelo prestígio aí, Alziro. Patinhas. O Walt Disney está conosco também agora. Okay. Entrou o Tio Patinhas. Mas então, Jorge, eu pego para este lado. Os serviços essenciais têm que ser a prioridade. Trabalhar nisso, nós precisamos. E nós ontem estávamos numa reunião do nosso grupo lá, debatendo exatamente isso aqui. Nós precisamos que os serviços públicos, eles tenham uma média de eficiência durante 4 anos, e não uma eficiência só pré-eleitoral. Esse o grande problema. Porque foi vendido na outra eleição, praças públicas. Fizeram várias pracinhas, acho louvável, mas a manutenção dessas praças, como é que ficou? Essa é uma questão muito importante que o eleitor vai se pegar. E eu estou aqui, não é questão de bater na prefeitura, eu estou batendo no processo político. Sim. Certo? Como é que o pessoal cansou? Muita gente que votou no Bolsonaro, pelo Bolsonaro, mas pelo discurso dele, mas querendo acabar com a politicagem. Sim. Essa coisa que tem. Nós temos que pensar, eu acho que não existe boa ou velha política. O que existe é a má política e a política adequada. E é isso com que o eleitor, respondendo a tua pergunta, ele mais vai procurar, vai pesar e vai pensar 2 vezes. Ele não quer saber não é que não possa votar em nomes já consagrados na cidade, mas ele quer visualizar na próxima eleição quem é que vai realmente ter a capacidade de resolver os problemas, e não com promessas, e sim com ações. Gigi Alves. Tá, e voltando então à questão do impeachment, a oposição tentava conseguir o 7º voto, né? Mas não diminuiu os votos, né? Diminuiu. Ficou 5-5, foi 5-5, né? 5-5. Então, pelo que eu pude perceber ali, o PTB ficou dividido, né? Um votou não ficou na oposição e o outro ficou na situação... Eu brinco que havia um Juarez no meio do caminho. Eu nem critico como é que o posicionamento do vereador Juarez, é uma situação que cada um, e nós temos que saber que para um político há pressões políticas e a pessoa tem que saber avaliar, e cada um avalia de acordo com a sua consciência. Sim. De pegar e fazer. Acho que até, por exemplo, não é que seria necessário uma CPI, mas eu acho que deveria ser necessário, até falei com alguns amigos meus que trabalham na administração municipal, de ver a situação de como é que encara a prefeitura essa situação do contrato do benefício do plano de saúde da prefeitura. O importante é, quanto custa? As informações que eu tenho, talvez provavelmente sejam imprecisas, que a prefeitura ela paga uma parte, outra parte é descontada dos funcionários, mas Sim. Ao mesmo tempo assim, quanto custa hoje isso? Certo? Será que, dá para rever alguma outra coisa? Qual é a capacidade que o orçamento público tem de abarcar isso quando faltam outros serviços essenciais? Isso é um benefício. O benefício ele fica atrás dos serviços essenciais. Eu não estou dizendo corte o plano de saúde dos funcionários. Não, pelo contrário, que coloque ele dentro do limite com que os serviços públicos não ficam parados por um benefício a um determinado setor. Que todos os setores, que toda a sociedade possa ser contemplada com os serviços adequados. Dentro dessa ideia, então, tá? Porque assim, uma coisa é discutir os assuntos como
o André está colocando, né, administrativamente. Outra coisa é a questão política, né, do tabuleiro da sucessão. Então, como dizia o falecido Brizola, né, agora já tem, são vários interesses, né, agora já tem o interesse lá da eleição, então o pessoal já está olhando lá na frente, então quer dizer que se eu derrubar o Juarez aqui, ele não vai me atrapalhar lá na frente, né? Então mais ou menos por aí que anda a coisa. Mas a questão toda que nós precisamos avaliar é a questão de, como tu falou, administrar o recurso público. Que assim, o que nós notamos? Nós notamos um aumento muito grande da arrecadação do município, sim, que não reverteu em melhoria ao cidadão, né? Então, esse debate que precisa ser feito, né? Então, assim, e nesse processo do impeachment agora, pelo que está informado ali no site da Câmara, né, esse processo vai ser enviado para a promotoria pública, né, para investigação. Então, mas tudo, como ele falou, o André falou, assim, por que deixar tudo para o último ano, né? Quer dizer, todas as obras vão ser feitas no último ano, todo o debate de tudo que está errado no município, por que esse debate teria que ser mais constante e buscar deveria-se buscar um diálogo, né? Como tu falou, né? Uma questão diplomática, né? Uma mediação que a gente pudesse, assim, claro, tem que ser feito debate político visando as eleições, porque se chega ao poder através das eleições, né? Mas nós poderíamos pensar também um pouco na coletividade, né? Eu acho importante se tocar nessas questões, porque, desculpa eu transportar para a esfera federal essa linha aqui da pauta, mas jamais foi colocado nos primeiros anos de governo de todos os presidentes, seja do Fernando Henrique, do Lula ou da Dilma, uma reforma da Previdência no primeiro ano de governo, porque é um grande desgaste. Mas hoje está se colocando esses desgastes como necessidade. A população quer um prefeito que assuma esses desgastes, que pegue e coloque o dedo na ferida. Porque o dedo na ferida, para hoje, para um município de 200 milhões, é uma estrada do interior que está em péssimas condições, seja tanto para um transporte público quanto outro, e vamos dizer, mas é questão de dinheiro. Não, eu acho que é uma questão de gestão. Sabe? E não vou julgar que o tal setor não Rogério Santos entrou, Vavá Santos entrou, Rogério Luciano Santos, Birita, meu amigo, meu artilheiro, ó, centroavante, goleador, hein, Rogério? Então, assim, voltando, é de ver como é que se resolve isso aqui, de terceirizar esse tipo de serviço que seja permanentemente, porque um serviço feito com previdência, uma manutenção preventiva, é muito mais barato do que ter que pegar agora, na urgência, contratar alguém lá para fazer o serviço, ou correr atrás. Então, eu acho que são determinadas coisas que elas vão entrar na pauta. Certamente, assim, a gestão, pelo menos da nossa ala, da ala liberal, é o que vai mais colocar no que nós queremos pegar e expor para a sociedade, para a nossa comunidade aqui no Montenegro, que é a questão de dar eficiência nos serviços públicos. Porque se tem um buraco, tu vai ali e conserta ele mal, na próxima chuva vai abrir o mesmo buraco. Se tivesse feito o conserto como devia ser, na próxima chuva ele não ia estragar, tu poderia ir tapar outro buraco, senão tu fica sempre tapando o mesmo buraco. Uma empresa terceirizada, GG, vai querer fazer o serviço 2 vezes? Não pelo custo. Exatamente. Então, e quando a gente não é culpa, é que assim, hoje se colocou hoje de manhã na Rádio Gaúcha, se debatendo a gestão da Carris. Te imagina uma empresa pública com as melhores rotas de Porto Alegre, sucumbindo com prejuízo de 300 milhões. O que é isso? É um problema da Carris, alguma coisa? Não, eu acho que é um problema do transporte público que não se reciclou. Porque hoje o transporte público poderia ser a solução do problema para uma cidade que nem Porto Alegre.
e não ser um custo, uma despesa para os cofres públicos, ser um sistema mal gerido. E quem está pagando a conta é o contribuinte. Tanto é que perguntaram para o pessoal com a nova matriz do IPTU de Porto Alegre se eles querem pagar um prejuízo de 300 milhões para a Carris ano. Perguntaram? Perguntaram para a sociedade montenegrina se ela quis tirar do orçamento público 25 milhões no investimento do plano de carreira? Perguntaram para a sociedade isso? Botaram isso na pauta da votação. Você quer ou não quer votar 25 milhões no plano de carreira? São essas questões. São essas questões que vão entrar na pauta do eleitor. Não é para bater, não. É que não é assim. A sociedade está colocando. Nós não queremos um governo inchado a nível federal, estadual ou municipal em relação a isso aqui. Está hoje o pessoal no Congresso debatendo porque alguns estados querem manter seus privilégios nas suas aposentadorias estaduais e municipais. Será que alguém vai botar o dedo na ferida? E muito me pega em conta que os partidos de esquerda, que são os que mais defendem uma igualdade aos serviços públicos, uma escola de qualidade, uma educação, saúde, segurança, são aqueles que são contra os códigos de privilégios hoje na pauta. Hoje eu acho que não há uma pauta de direita ou esquerda, há uma pauta de pensar o país para frente, o Estado para frente e principalmente o município para frente, gente. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo. Passou rápido, né? E bastante internautas aqui que nos acompanharam e nos estão acompanhando ainda. Né? Abraço a todos e vamos, por favor, curtir, comentar e compartilhar. Agora esse vídeo vai subir também para o YouTube, né? E depois vai para o site e vai para o geral. E temos os nossos apoiadores aqui. JBFP Urbanizações, Evolução Esportes. GG, só para encerrar, compartilhando do que falou o André, o que a gente sonha para uma Montenegro que se transporta a nível estadual, se transporta a nível federal, é um lugar onde o empresário consiga abrir suas portas e se manter sem tanta burocracia, que não sobretaxe tanto o empresário, o comércio, o empreendedor, para que dali a pouco ele tenha que fechar a porta pela sobretaxação que ele tem, né, que ele consiga gerar emprego e renda e fomentar o comércio. É isso que eu sonho. É uma cidade que Montenegro, eu posso dizer que é praticamente um exemplo, apesar de haver uma certa criminalidade, mas uma cidade mais segura, partindo do princípio de deixar as polícias com um maior poder ofensivo de ação e que a Guarda Municipal de Montenegro assuma os pequenos delitos e menor potencial ofensivo. Uma cidade onde as escolas, tanto estaduais quanto municipais, ofereçam uma mínima infraestrutura para que em dias de chuva as crianças tenham um abrigo para poder brincar, para poder ter um recreio. Então, é mais ou menos isso que eu espero, GG. E só a gente ficando assim, eu não puxo para partido A, B ou C, eu não tenho político de estimação. Eu quero a eficiência do serviço. Então, é isso que eu espero, falando um pouco mais sério no programa, né? Mas é isso que eu espero. E eu vejo agora, aqui o André do meu lado, prazer de conhecer ele pessoalmente, assim, que tem pessoas que, mesmo falando às vezes de uma forma diferente da minha, tem as mesmas ambições que a minha. E tenho certeza, GG, que tu também. André, considerações finais? Foi uma satisfação estar com vocês aqui, com o GG, contigo aí, Joyce, a gente se aprofundar nesses assuntos. Acho que quando se questionou e colocou nessa pauta a nossa situação municipal, é uma coisa que todo mundo quer, que os serviços básicos sejam contemplados e que se leve isso para a eleição. Uma infraestrutura, porque é aqui que as pessoas moram, a infraestrutura básica de determinados serviços públicos, é uma questão de serviços aqueles essenciais, como saúde, e parabéns ao prefeito, teve ali coragem, ousadia para encarar aquele desafio ali. Parabéns ao prefeito Cadu Miller ali, que está funcionando muito bem o posto colocado ali. Nós gostaríamos, acho que tem que se pensar no orçamento para que as pessoas possam, na parte de educação, ter um serviço de creches e escolas de turno integral
no ensino fundamental para a nossa cidade, para que as pessoas saiam do assistencialismo e possam trabalhar. Que uma pessoa, que uma mulher possa ter a dignidade de ter seu trabalho, ter o seu emprego e saber que o seu filho está cuidado, entrega de manhã, pegue de tardinha na sua escola, bem alimentado e possa trabalhar. Isso é muito importante. Que a nossa parte de segurança pública, nós estamos 20 anos atrasados, e aquela questão que, como tu colocou, Joris, pela tua experiência, provavelmente alguém tentou fazer um furto de fio ali na luminária, alguma outra coisa lá, puxou um cabo e faleceu um cavalo. Se tivesse ali uma câmera de vigilância, provavelmente a pessoa ia pensar 2 vezes antes de cometer, e ali numa central, na nossa brigada militar, pudesse ali ver, isso é, ou uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, se aquilo ali era uma questão da brigada ou da Guarda Municipal, que de acordo com a ocasião já tivesse resolvido o problema e não chegasse numa questão. Ali morreu um cavalo, infelizmente morreu um animal, podia ser pior, podia morrer uma criança ali naquele momento ali. Então assim, ó, saúde, segurança, educação, infraestrutura, é isso que tem que ser levado em conta e com muita responsabilidade pelos nossos gestores públicos. Bem, acabou-se o que era doce E o chá estava amargo. Se regalou-se. Eu acho que nem com esse chazinho de camomila aí, GG, a gente se acalmou ali.